iniciando agora. Boa tarde, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre software, a Débora vai falar sobre softwares de análise estatística. E antes de começarmos, eu queria fazer uma breve apresentação sobre o CESPRE. Bem, essa é a segunda edição das oficinas do CESPRE, nós realizamos uma ano passado, e essa está sendo realizada entre os dias 31 de maio e 9 de junho. Bom, então o que é o CESPRE, né? O CESPRE é um núcleo de estudo e pesquisa em cultura política, Estado e relações internacionais. E qual é o propósito dele, então? Carregou aí? Ah, carregou. O propósito do CESPRE, então. O propósito é fortalecer o tripé universitário, que consiste, né, no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, com o ensino, a gente pretende, o grupo pretende preencher as lacunas de ensino que tem entre os alunos e complementar a formação deles, então, nesse sentido. A pesquisa, então, seria no sentido de contribuir no desenvolvimento da pesquisa dos integrantes do grupo, principalmente com a iniciação científica, né, que eles começam a fazer pesquisas para o salão de iniciação científica, por exemplo, e com os trabalhos de conclusão de curso. Além disso, também, a gente busca promover eventos, né, que agregam maiores conhecimentos aos alunos, além de desenvolver demais habilidades, como as questões logísticas, de organizar eventos e todas essas questões. E aí temos o exemplo do CESPRE Debate, que é um dos nossos projetos de extensão. Então, por meio do ensino, a gente estuda alguns temas ao longo das nossas reuniões, e alguns dos temas que a gente já estudou são metodologia, democracia, cultura política, e mais recentemente a gente também estudou, o último tema foi ideologias de esquerda e direita. Sobre a pesquisa, então, a gente incentiva os alunos a participarem dos salões de iniciação científica, e aqui esse gráfico mostra a quantidade de trabalhos que foram apresentados ao longo dos anos pelos membros do CESPRE, desde o início do grupo, que foi em 2015. Me corrijam se eu estiver errada, gurias. Mas, enfim, foi aumentando a quantidade de trabalhos. Infelizmente, ano passado não tivemos tantos, né? Por conta da pandemia também. Mas a ideia é que sempre continuem aumentando essas pesquisas dos alunos. Por último, então, a gente tem a extensão, que é o CESPRE Debate, que a gente promove esses eventos, como o CESPRE Debate Conjunturas, em que a gente discutiu sobre as manifestações e a violência na Colômbia, com a participação do mestre João Esteban, que foi aluno de Relações Internacionais da URGS. Enfim, como funciona o CESPRE, então? A gente funciona basicamente com um trabalho em equipe, muita cooperação, e numa composição horizontal. Então, existem estudantes de graduação e de pós-graduação dentro do grupo, mas todos trabalhamos em conjunto. Então, tanto os estudantes de graduação ajudam os da pós, quanto os da pós, principalmente, ajudam os da graduação. Nós nos dividimos, então, em reuniões semanais, alternadas. A gente divide as reuniões semanais entre reuniões operacionais e de estudo, e também realizamos atividades culturais, como o CineCESPRE, o Sarau do CESPRE, enfim. Essa aqui é a programação da nossa oficina, né? A gente já teve a oficina de divulgação científica na segunda-feira. Hoje tivemos a de noções de estatística de manhã, agora temos a de softwares. Sexta vai ter a oficina de fontes de pesquisa científica. Semana que vem, então, temos as três últimas oficinas, que são a de gerenciadores bibliográficos, a de escrita científica, dia 9, e a de escrita científica em inglês, dia 9, à tarde. Estão todos convidados para participar dessas últimas oficinas, das próximas oficinas. Vocês podem se inscrever nelas até 1 hora antes de cada uma. E acho que é isso. Muito obrigada. Essas são as nossas redes para se vocês quiserem saber mais alguma informação sobre o CESPRE e sobre os nossos eventos. E é isso. Agora eu vou apresentar a nossa apresentadora. Ela é a Débora. Ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS, na linha de pesquisa de cultura política.
A Débora fez mestrado em Ciência Política também na URGS e é formada em Direito. E ela faz parte do CESP, ela integra o CESP e também o grupo de pesquisa da World Value Survey Brasil, além do núcleo pessoal e do grupo de trabalho em comportamento e instituições políticas do Segov. É isso. Obrigada, Grace. Eu vou carregar a apresentação aqui rapidamente. Tá bem. Vocês me avisem quando vocês estiverem vendo, tá? Tá. Por enquanto, não. A gente... agora carregou. Uhum. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Como a Grace disse, eu me chamo Débora, sou aluna de doutorado em Ciência Política aqui na URGS, né? Faço parte do CESP. Alguns de vocês talvez me conheçam tanto do CESP quanto das disciplinas em que eu fui estagiária docente, né? Do professor Henrique. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre softwares de análise estatística. Antes de mais nada, né, eu queria dizer que eu vou discutir com vocês um pouquinho sobre a utilização de estatística nos trabalhos das relações internacionais, de que forma isso pode ser útil para vocês, e mostrar algumas bases de dados também que podem ser do interesse de vocês, e apresentar dois softwares que são um pouco mais avançados, né, em análise estatística. Tem aqueles que a gente tradicionalmente já conhece, já tem uma certa familiaridade, como o Excel e o Google Sheets, mas hoje eu vou mostrar para vocês o SPSS e o RStudio. Já adianto que, assim, em 2 horas eu não teria condição de explicar para vocês todas as funcionalidades desses softwares, mas eu vou tentar, assim, pelo menos mostrar a carinha deles para vocês, mostrar mais ou menos como que eles funcionam, de forma que daqui em diante vocês possam procurar, ir atrás, vou mostrar também algumas dicas para continuar estudando em como utilizar esses softwares, né? Mas vai ser um contato inicial. Por que disso, né? Eu estava até lembrando que quando eu fiz um curso de SPSS, foi um curso de 1 semana. Quando eu fiz uma oficina de R junto com alguns colegas do World Value Survey aqui do Brasil, também foram um curso de algumas semanas. Então, não é muito simples de passar tudo de uma vez, até porque nem todos vocês têm uma bagagem de métodos estatísticos, né? Como a gente estava conversando hoje de manhã com o professor Paulo Vaquil, tem essa carência, né, no curso de Relações Internacionais da URGS. Então, quem sabe, com a palestra dele, né, com a oficina dele hoje de manhã e com a minha apresentação, a gente consiga incentivar vocês a procurar, porque é muito importante, não só para a formação, né, profissional de vocês, seja para atuar dentro da academia ou no mercado privado ou no serviço público, mas também para a gente conseguir interpretar uma infinidade de dados estatísticos que a gente tem em contato no nosso dia a dia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na pandemia, a gente está sendo bombardeado de dados estatísticos constantemente, seja na proporção de vacinados que cada país tem, seja no número de casos que cada país tem, na taxa R lá de contágio do coronavírus. Então, são todos dados estatísticos que a gente precisa poder ter a oportunidade de saber interpretar, saber reconhecer o que eles estão querendo dizer. E, nesse sentido, uma formação em estatística ela é importante não só para a nossa atuação no mercado de trabalho depois, mas também para poder conseguir entender essas informações que cada vez mais a gente tem acesso hoje em dia. Mas vamos lá, então. Estatística e relações internacionais, né? Como que isso se casa? Por que que eu fiz esse slide, né? Porque, assim como vocês, eu também tenho uma formação numa área de ciências sociais aplicadas, que tem uma tradição bastante qualitativa, bibliográfica e até ensaística. Então, para muitos de nós, assim, eu me coloco nesse plural junto com vocês, a estatística acaba sendo uma coisa um pouco longe, né? Cadê? Não tá... Como fazer, né? Como aplicar, como usar? Se tudo que a gente tem é livro e documento e texto de lei, por exemplo.
Então, como usar a estatística nas relações internacionais? Hoje de manhã, o professor Paulo Vacchio, ele falou uma coisa muito interessante, que era: a estatística é uma ferramenta. Ela pode ser empregada em qualquer ciência, ela pode ser empregada em qualquer área, assim como grande parte dos nossos métodos científicos. Mas a gente não precisa ter medo, porque a nossa área de formação tem uma tradição, às vezes, mais qualitativa ou mais bibliográfica, de poder trazer alguns dados estatísticos para dentro dos nossos estudos, para dentro de, eventualmente, tanto o TCC de vocês, um SIC, ou até mesmo numa atuação profissional futura, né? Então, é possível, sim, casar estatística e relações internacionais. Mas como, né? Bem, pensando, então, em perspectivas de tipos de estudo que poderiam usar estatística dentro das relações internacionais. Primeiro, a gente pode pensar em estudos comparados, né? E isso não só em questão de uma aplicação para estudos dentro da academia, não só pensando, por exemplo, no TCC de vocês, mas também numa atuação profissional, no seguinte sentido. Vamos pensar assim: vocês são consultores de uma empresa que tem um objetivo de implementar no mercado um dado produto. E vamos supor, essa empresa é uma empresa canadense. E ela tem interesse no mercado sul-americano, ela tem interesse no mercado ali do Oriente Médio, e ela também tem interesse no mercado da Oceania. Vocês, como consultores, vocês vão ter que fazer alguma espécie de relatório ali para aquela empresa, para poder ajudar na tomada de decisão. Qual que é o melhor mercado para a inserção desse produto? Muita gente dentro do marketing usa de algumas outras técnicas, por exemplo, de grupos focais, que é uma técnica bastante qualitativa, para poder verificar se as pessoas têm interesse de comprar aquele produto, né? Se vai haver mercado para aquele produto. Mas para alguém que, por exemplo, está fazendo uma consultoria internacional a respeito disso, a pessoa pode querer verificar as condições econômicas de um país. Isso são dados que podem ser verificados a partir da estatística. Vocês podem, por exemplo, inserir num relatório como esse dados de poder de compra, ou até mesmo, ao invés de utilizar de uma técnica mais qualitativa, como um grupo focal, fazer questionários com a população daquele país para verificar se eles têm interesse naquele dado produto ou não, se aquilo condiz com o que eles gostam de consumir ou não. E esse tipo de dado, geralmente, ele pode ser conseguido por meio de técnicas que vão utilizar de análise estatística. Então, quando a gente pensa até, por exemplo, na tomada de decisão do Itamaraty a respeito dos países que fecharam fronteira com o Brasil, e aí o Itamaraty quer negociar para abrir algumas fronteiras de volta com o Brasil em relação à pandemia. Aí, que tipos de dados um relatório de tomada de decisão nesse sentido vai precisar? Principalmente de dados de caráter epidemiológico. Então, também são dados estatísticos, dados quantitativos a respeito do estado da pandemia em dado lugar. Então, para estudos comparados, assim, não é só uma questão de comparar na hora de fazer uma análise para a academia. Também pode ser utilizada estatística para fazer estudos comparados no mercado privado ou no setor público, independentemente de qual vai ser a atuação de vocês no futuro. Mas os dados estatísticos, eles também podem ser usados em estudos de caso. A Paola está aqui, né? Eu peguei sem querer a imagem da Itália e depois, quando eu estava dando uma olhada na apresentação, eu lembrei do trabalho da Paola. A Paola, há uns anos atrás, ela apresentou um SIC, né, sobre a opinião pública italiana. E para fazer esse SIC, em que ela analisava a opinião pública dos italianos em relação a alguns temas mais sensíveis, assim, e verificar se a população italiana tinha uma latência, por exemplo, anti-imigratória, antidemocrática, para poder comparar isso daí com os programas da Lega Norte e do Movimento Cinco Estrelas, né? Ela usou dados estatísticos, ela usou dados quantitativos. Então, a gente pode também, o que é uma tradição muito presente dentro da área das relações internacionais, né, de ter uma especialização em um dado país, também é possível usar dados estatísticos para fazer esse tipo de estudo em que a gente está analisando um caso só, de um país só.
E nisso a gente também consegue analisar, por exemplo, pegando esse exemplo do SIC da Paola, né, da opinião pública dos italianos em relação a alguns temas, a gente pode analisar de que forma isso mudou ao longo do tempo, né? Sim, Paola, foi um ótimo trabalho, parabéns. Recomendo a todo mundo que está lá no Lume da Works para dar uma olhadinha no SIC da Paola. Mas, voltando, né, esses estudos de caso, eles podem ser... A gente pode fazer análises longitudinais também, no sentido de pegar dados, por exemplo, da questão da população italiana, da opinião pública da população italiana, de verificar se eles sempre tiveram essas opiniões a respeito, por exemplo, do tema da imigração, ou se isso foi melhorando ou piorando ao longo do tempo. Então, a gente, por meio de dados quantitativos, a gente tem bastante condição de visualizar essas tendências em opinião pública, em economia, em dados sociodemográficos, enfim. E aí é o nosso próximo slide. De que tipos de dados a gente consegue usar, né? Pensando no que é interessante às relações internacionais. Bem, a estatística ela pode ser usada para verificar dados econômicos, para quem tem interesse em fazer um estudo mais voltado à política econômica. Ela pode ser usada para estudos com dados sociais e demográficos, por exemplo, verificar uma determinada população em um dado país, a quantidade de, por exemplo, de grupos étnicos, de grupos religiosos. São dados sociodemográficos que são interessantes e que também podem ser usados, que tendem a enriquecer bastante a análise de vocês, a discussão de vocês, pensando agora mais no TCC em si, que em trabalhos mais acadêmicos. E ela também pode ser usada em estudos com dados políticos, como estudos de opinião pública e de cultura política. Alguns de vocês já devem até conhecer, né, a Pesquisa Mundial de Valores, o World Value Survey, que é coordenada pelo professor Henrique, aqui no Departamento de Relações Internacionais. Ela é uma pesquisa bastante interessante, com muitos dados de opinião pública e de cultura política. Dados esses que buscam verificar o que as pessoas pensam sobre a política, sobre as instituições, sobre temas relevantes, né? Perguntas, por exemplo, o quanto se confia no Congresso Nacional dos países, o quanto se confia no governo federal, na ONU, o que as pessoas pensam sobre imigração, o quão nacionalistas elas são, que são todos dados muito interessantes e que se relacionam com várias temáticas das relações internacionais. Aqui eu trouxe um exemplo, né, da Pesquisa Mundial de Valores, de um tema que é bastante latente das relações internacionais, que é a questão da guerra. E a pergunta que é feita no World Value Survey é: o senhor ou a senhora concorda ou discorda da seguinte afirmação? Sob algumas condições, a guerra é necessária para se obter paz. Aí aqui na primeira linha está aqueles que concordam e na segunda linha estão aqueles que discordam. E aí os países selecionados foram Brasil e Estados Unidos. Menos de 20% da população brasileira concorda que a guerra pode ser necessária para se obter justiça, enquanto nos Estados Unidos esse número chega a 71,8% da população. Esse é um número, assim, isso faz sentido com aquilo que a gente estuda ao longo do curso de Relações Internacionais, né, da tradição bélica dos Estados Unidos e da falta de tradição bélica no Brasil, mas a gente consegue perceber o quanto isso não é só uma tomada de decisão, por exemplo, das pessoas no poder, né? Não é só uma tomada de decisão em relação ao Estado, mas também é o que as pessoas pensam, é o que está ali dentro da cultura política naquela sociedade. Então, isso é um tipo de análise estatística que pode enriquecer bastante, por exemplo, um estudo comparado do que são os significados da guerra entre Estados Unidos e Brasil. Aqui um outro exemplo que eu trouxe também sobre questões interessantes das relações internacionais é a seguinte pergunta também do World Value Survey. O senhor ou a senhora concorda nem discorda ou discorda das seguintes afirmações. Quando há poucos empregos, os empregadores deveriam dar mais prioridade aos nacionais do que aos estrangeiros. Então aqui ele busca verificar a questão da imigração, principalmente, né? Então aqui novamente a gente tem quem discorda, quem concorda fortemente, quem concorda, apenas só concorda, não é fortemente. Quem nem concorda nem discorda, quem discorda e quem discorda totalmente. Aí a gente consegue verificar, por exemplo, que na Alemanha menos de 10% da população
concorda fortemente que deveriam se dar mais prioridade aos nacionais em detrimento dos estrangeiros. Enquanto na Hungria, por exemplo, que tem a Hungria e a Turquia tem valores um pouco mais elevados, em especial na Hungria, né, que tem a questão da imigração como um problema, né, uma questão política muito presente dentro das discussões. A Turquia, por ser esse país de transição, né, onde grande parte do fluxo migratório passa por lá para chegar na Europa, enquanto a Hungria a gente consegue ver, inclusive, a ascensão de políticos a partir de ideias anti-imigratórias. E aqui a gente consegue ver também que a população consegue, como que é o nome? Dar suporte, né? A população apoia esse tipo de discurso porque entende que é preciso dar prioridade aos nacionais em detrimento dos estrangeiros. E aí, por fim, nos Estados Unidos, a gente vê que a grande parte da população fica aqui no meio termo, nem concorda, nem discorda fortemente de nenhuma dessas afirmativas. E aí a gente consegue... essa é a graça da estatística, entende? A partir dos números e a partir do conhecimento prévio que a gente tem em relação à teoria, em relação a outros estudos que já foram feitos, olhar esses números que estão colocados ali e pensar em análises. Por exemplo, uma coisa que a gente poderia discutir é por que os Estados Unidos ninguém discorda fortemente e ninguém concorda fortemente. Seria porque foi um estado feito por imigrantes, em alguma medida? Seria porque há muitos imigrantes lá ocupando postos de trabalho que eles não têm tanto esse embate quanto há na Europa de estar roubando postos de trabalho? Então, isso é uma questão que, com a bagagem teórica, os números eles podem nos ajudar tanto a ilustrar questões nos nossos trabalhos, quanto fornecer informações que a gente não tinha antes só com a base teórica. Então, eu acho que aqui cabe até fazer uma observação, né, que não sei quantos de vocês já fizeram disciplinas de metodologia e tal, mas cabe uma discussão sobre os tipos de método, né, se o método é indutivo ou se o método é dedutivo. Se a gente vai buscar a teoria antes para poder analisar esses dados estatísticos, ou se a partir desses dados estatísticos a gente vai levantar perguntas para buscar respostas na teoria e construir teorias. Então, nesse sentido, essa é a riqueza, entende, da utilização desses tipos de dados, né? Essa é uma vantagem bacana da gente aprender a utilizá-los, aprender a interpretá-los e se sentir à vontade utilizando métodos quantitativos e análises estatísticas. Mas antes de tudo, né, antes da gente ver os softwares e tudo mais, a gente precisa falar sobre dados. Porque não há análise estatística, não há método quantitativo sem dados. O método é como o professor Vakil tinha dito hoje de manhã, ele é uma ferramenta em que a gente precisa empregar ela em cima de alguma coisa. E essa coisa que a gente precisa empregar o método em cima são os dados. Sem dados não há aplicação nenhuma de método. Aqui tem até uma tirinha que eu coloquei que é bem clássica das situações de aplicar uma pesquisa de questionário estruturado que vai coletar dados quantitativos para serem analisados depois. O carinha fala, né? O jeito que eu me sinto, a forma como eu me sinto é difícil de quantificar. E a entrevistadora pergunta, tá, mas numa escala de 1 a 10, o quão difícil é? Então, é isso que a gente busca quando a gente está construindo, principalmente, dados quantitativos de opinião pública, de cultura política, ou fazendo surveys, seja com a população, seja com especialistas. A gente transforma essas questões, que seriam questões teóricas, que seriam questões que a pessoa poderia passar 2 horas falando sobre elas, em coisas mais reduzidas, com opções de 0 a 10, tá? É difícil dizer como você se sente? Então me diz o quanto isso é difícil de 0 a 10. Então, isso aqui é uma coleta de dados. E aí, vamos conversar agora sobre onde conseguir esses dados interessantes para vocês, né? Onde achar os dados. Eu trouxe vários exemplos de bases de dados diferentes que podem servir para as relações internacionais. Isso aqui não é exaustivo, entendeu? Eu não peguei todas que existem, mas dá para vocês terem uma noção.
Eu recomendo muito que vocês busquem, tem diversos sites de universidades, por exemplo, norte-americanas, que possuem um levantamento de bases de dados interessantes às ciências sociais, interessantes à ciência política e às relações internacionais. Então, vão atrás para procurar, mas aqui vão alguns exemplos, né? O primeiro exemplo que eu trago aqui é do Banco de Desenvolvimento Interamericano, né? Ele tem diversas bases de dados, diversos indicadores sobre economia, sobre mercado financeiro, sobre um panorama social e político. E aqui tem até um exemplo, não sei se está bom para vocês enxergarem, mas é uma base de dados sobre instituições políticas, que é uma pesquisa feita periodicamente a cada 2 anos. Então, tem dados bastante interessantes sobre os países que fazem parte do banco, aqui a respeito das suas instituições políticas, por exemplo. Outras bases de dados, né? Eu acho que alguns de vocês já devem ter conhecimento sobre as bases de dados do Banco Mundial, mas ela também é bem... Lá no site do Banco Mundial vocês encontram uma diversidade muito grande de dados, desde dados econômicos até dados sociais, dados relacionados a acesso à tecnologia, acesso a telecomunicações, enfim, é uma série de indicadores que tem lá também, tanto que eu nem conseguia colocar aqui para abrir quais são todos os indicadores do Banco Mundial. Então, podem entrar lá no site e digitar o que é do interesse de vocês, que provavelmente vai ter algo lá nesse sentido. A ONU também tem uma divisão responsável pelos dados estatísticos, mas ela não é a única, né? Essa UNSD aqui tem bastante indicador interessante que pode ser de utilidade para todos vocês, mas a Unesco, o PNUD, tem também uma divisão sobre telecomunicações na ONU, que fazem vários levantamentos com diversos indicadores a respeito, por exemplo, de acesso à internet, de se a pessoa possui um computador em casa, se a pessoa possui um celular para poder acessar e se comunicar. Então, assim, há uma diversidade de dados muito grandes também em relação às bases de dados da ONU. Aqui, falando um pouquinho mais especificamente sobre dados políticos, a gente tem o VIDEM, que é também, eles têm, o VIDEM e o World Value Survey, eles têm mais ou menos a mesma estrutura em relação a ser um questionário estruturado. Eles aplicam um questionário com perguntas fechadas em que as pessoas precisam responder como naquela tirinha, de 0 a 10. A diferença entre eles é a seguinte: o VIDEM está interessado em instituições políticas, em qualidade da democracia, democratização e autocratização em determinados países e estados. Só que ele é aplicado para especialistas. Então, professores, pesquisadores, e especialistas da área da política respondem ao VIDEM, e aí, com essas respostas dadas nesse questionário, a equipe do VIDEM vai lá e coloca tudo isso bonitinho numa base de dados que fica disponível para a gente analisar depois, ou ter acesso aos indicadores já prontos. Já o WVS, ao invés de consultar os especialistas, né, professores e pesquisadores, o WVS faz uma pesquisa, aplica um questionáriozinho estruturado também com diversas perguntas para a população. Eles fazem uma amostra, é claro que, por exemplo, aqui no Brasil o WVS foi realizado milhões de pessoas. Então, o que se faz? Né? A gente pega uma parcela dessa população, a gente cria um cálculo de aleatoriedade para construir uma amostra daquilo que vai ser representativo da população brasileira, de modo que cada um de nós tenha a mesma probabilidade de ser escolhido para responder à pesquisa do WVS. Então, esse é o diferencial da pesquisa do World Value Survey, né, para a do VIDEM, que aqui a gente tem a sociedade respondendo e não os especialistas. O World Value Survey também tem uma vantagem no sentido de que ele é extremamente extenso, tem mais ou menos uns 200 países, que equivale a cerca de 95% da população mundial, e ele é realizado desde 1981, tendo a última onda saído agora em 2020. Então, pensem aí sobre aquela questão da análise longitudinal, né? A gente consegue ter uma boa base para analisar
as tendências da opinião pública ao longo do tempo por meio do World Value Survey, desde 1981 até agora. Além disso, tem algumas outras bases de dados que a gente consegue encontrar que são mais assim correlatas com aqueles temas tradicionais das relações internacionais. Tem o The Correlates of War Project, por exemplo, que traz dados sobre questões relacionadas à guerra. Tem o The MAR Project, que busca analisar as minorias que estão em risco, e aí inclui tanto populações em áreas que estão em vulnerabilidade social, né, em países que estão ali passando por exemplo, conflitos e tal, quanto populações em países que têm uma certa estabilidade política, mas populações que estão em vulnerabilidade social também. E tem o The Center for Systematic Peace, que traz vários indicadores, por exemplo, a respeito de terrorismo, a respeito de estabilidade ou instabilidade política, risco de golpe e tudo mais, relacionado mais à questão da paz. Mas é isso. Eu olhei todas essas bases de dados, eu vi tudo que tinha disponível ali, achei o que me interessava para a minha pergunta de pesquisa. O que eu faço agora com esses dados, né? Como que a gente faz para chegar nessa situação aqui do senhor da tirinha que fala que o gráfico de pizza representa a quantidade de pizza que ele comeu fazendo o gráfico de pizza, né? Como a gente chega nesse estado? Bem, para fazer análises estatísticas, a gente tem algumas opções mais básicas, que dão conta do recado, principalmente quando a gente não quer fazer nada muito sofisticado, quando a gente está começando a se entender com a base, com os números, para produzir alguma coisa tipo aqueles gráficos que eu estava mostrando, tipo aquelas tabelas que eu estava mostrando para vocês antes. Essas opções já são conhecidas de todos nós, somos todos nativos digitais aqui, com exceção do Henrique, mas a gente já conhece o que o Google Sheets é e o que o Excel é. A gente pode não ter muito conhecimento sobre como operar com eles, como trabalhar com eles. Também é de conhecimento geral de que o Excel não é a coisa mais fácil do mundo. Mas eles oferecem aquilo que a gente consegue, eles oferecem condições para que a gente aplique alguns métodos mais básicos, algumas coisas mais básicas, como tirar frequências, como saber qual que é a média, a mediana e a moda daquela determinada variável, daquele determinado dado que a gente está analisando e que é do nosso interesse. O Excel, claro, ele tem algumas funcionalidades a mais, além do Google Sheets, mas eles conseguem resolver o problema quando o problema não é nada muito grande. Mas, além deles, existem algumas opções que são um pouco mais avançadas. Eu vou apresentar aqui para vocês hoje duas, que uma é o SPSS e a outra é o RStudio. Elas dão condições da gente fazer análises um pouco mais sofisticadas, coisas um pouco mais complexas, que eu não vou me ater muito aqui porque não é o objetivo, né? A gente, como eu falei no começo, né? Vou apresentar para vocês como que funcionam esses dois softwares e aí a gente conversa depois sobre como continuar estudando, como continuar se aprimorando, como aprender a utilizá-los mais e como continuar estudando estatística. O SPSS, o IBM SPSS, ele esteve disponível durante um tempo para download lá no portal de serviços da URGS. No momento ele não está mais, a URGS está disponibilizando só o estatística, mas, bem, espero que eles voltem a disponibilizar o SPSS, mas eu vou mostrar ele hoje para vocês porque ele tem uma interface muito intuitiva, bastante prática, sem não é muito difícil de pegar o jeito e entender como ele funciona. Até porque eu vou mostrar para vocês os diferentes espaços de trabalho que existem dentro do SPSS e vocês vão ver que, assim, aquele monte de dado que fica, aquele monte de linha cheia de número que fica aparecendo no Excel o tempo todo para a gente não vê isso dentro do SPSS. O SPSS a gente consegue ignorar essa parte que está cheia de informação e focar no que é o esqueleto da base de dados e naquilo que a gente vai usar para operacionalizar a base de dados. E o R, por um outro lado, ele tem algumas facilidades e eu não diria que ele tem vantagens em relação ao SPSS,
mas ele oportuniza que a gente aprenda outras coisas que o SPSS nem sempre facilita para a gente. Por quê? Bem, o RStudio ele é um software livre. A gente consegue, claro, tem as versões pagas dele e tudo mais, mas a gente consegue baixar a versão gratuita e operar com ele sem maiores problemas, com bastante tranquilidade. Ele é um software que é baseado na linguagem de programação em R. Então, significa que eu preciso saber programação para poder usar o RStudio? Não. Ajuda a saber programação para usar o RStudio? Sim, mas é uma boa oportunidade da gente aprender a programar também. Não é um bicho de 7 cabeças, a gente consegue mexer nele sem saber muito de programação. Eu não sabia nada de programação quando eu aprendi a mexer no R e deu tudo certo, em alguma medida. Preciso continuar praticando, mas isso fica lá para as dicas do final, né? Mas é uma oportunidade da gente se aproximar da questão da programação, de aprender a mexer em linguagens de programação, porque elas são importantes, né? Agora, conversando novamente sobre a questão da colocação profissional, saber como trabalhar programando é uma coisa importante para o futuro. E não é o futuro daqui 30 dias. 30 dias. Né? Ó, ato falho. Não é um futuro para daqui 30 anos, mas é um futuro para daqui 5 anos, se duvidar, sabe? É um futuro de médio prazo em que isso será um requisito essencial para alguém que está ingressando no mercado de trabalho. Seja para atuar na academia, porque esses métodos mais informacionais e computacionais, eles estão entrando dentro da academia, e é importante que quem tem interesse em continuar pesquisando saiba lidar com isso, mas também para quem busca uma colocação profissional no mercado de trabalho. É inevitável, a gente está passando por uma quarta revolução tecnológica, a gente está numa sociedade informacional agora, e não adianta a gente só saber como mexer no Google Meets, no Zoom e no Teams para continuar trabalhando, ou, enfim, a gente precisa saber como essas coisas funcionam também. Mais ou menos como naquilo que eu tinha dito anteriormente a respeito da importância de saber sobre estatística para conseguir entender os dados que são passados a respeito da pandemia. Também vai ser importante saber a respeito de programação no futuro próximo, para a gente conseguir entender aquilo que está acontecendo à nossa volta. Sim, é uma necessidade. A gente fala futuro tentando empurrar, né? Mas é uma coisa que é necessária para agora, sim. É muito importante e vocês têm que aproveitar que vocês estão nessa fase de graduação, no momento de aprendizado, que vocês estão no momento de ter tempo para aprender. Então, o RStudio é uma boa nesse sentido, porque ele vai ensinar vocês também a programar, o que é uma coisa muito importante. Mas vamos lá, tá? Agora, queria só fazer um comentário antes de passar para a apresentação dos softwares, que é o seguinte, eu estou, assim, a própria tecnológica aqui, que eu estou com 2 computadores, então eu vou pedir a paciência de vocês que eu vou, daí, exibir no outro computador os softwares de análise estatística. Vocês me avisem, tá? Na hora que vocês conseguirem ver a minha tela. Tá, estão vendo, né? Sem Pronto, tá infinidade aparecendo. de MCOM. Tá. Vamos começar então pelo SPSS. Vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Tá. Esse aqui é o SPSS. Sejam bem-vindos ao SPSS. Ele tem 3 espaços, como eu havia dito anteriormente, né? Ele tem um espaço de visualização de variáveis, em que a gente vê, como aqui eu estou mostrando para vocês o questionário do World Value Survey, a gente vê aqui toda a estrutura do questionário, todas as perguntas que são feitas naquele questionário, todos os dados que são levantados pelos pesquisadores estão aqui nessa aba de visualização da variável.
Tá, se tá tudo aqui, cadê os dados, né? Cadê aqueles numerozinhos que indicam as respostas que as pessoas deram ao questionário? Cadê aonde está o que a pessoa do quadrinho respondeu entre 0 a 10 para o quão difícil é para ela se dizer que quão difícil é para quantificar o que ela está sentindo. Isso tudo está aqui, nesse segundo espaço, chamado visualização de dados. Todas as respostas dadas ficam aqui. Essa parte aqui tem mais ou menos aquela mesma estrutura de uma planilha de Excel tradicional, em que a gente tem na primeira linha de cada coluna o que é a pergunta, o que é o título daqueles dados que vão estar aqui embaixo. E aí cada respondente aqui, na primeira coluna, né, nas linhas da primeira coluna, correspondendo a cada uma daquelas observações que foram feitas. Como que eu posso explicar isso melhor para vocês? Vamos pegar assim vamos pensar quando um professor libera as notas, né? Que aí tem aqui a sua primeira prova, a sua segunda prova e a sua média. E aí aqui tem cada um dos alunos que faziam parte daquela disciplina. É mais ou menos nesse sentido. Aqui está cada pessoinha que respondeu ao questionário do World Value Survey. E aqui está cada uma das perguntas que foram feitas. Só que, como vocês podem ver, tem 405 variáveis, ou seja, tem 405 colunas aqui. Isso é praticamente inviável de ser utilizado dessa forma. Da mesma forma, a quantidade de respostas que foram dadas, olhem isso, tem mais de 30 mil respostas. Então, é inviável também a gente pensar que vai usar isso daqui. Por isso que o SPSS tem esse outro espaço, que é o espaço que foram feitas, que são esses títulos aqui de cada coluna, com os principais dados a respeito de cada uma dessas perguntas. A gente tem, por exemplo, na pergunta de que país, né, qual que é o país que aquilo lá, que o questionário foi feito, a gente tem aqui nos valores, por exemplo, o númerozinho dos países em que foi feito. Tem um determinado código que vai auxiliar a pessoa que está fazendo a análise estatística depois a, por exemplo, selecionar casos. Eu quero casos só da Alemanha, eu quero verificar só o que os alemães pensam a respeito de tal coisa. Então, eu tenho como selecionar aqui dentro do SPSS apenas os casos usando desse códigozinho aqui, 276, para selecionar somente o caso da Alemanha e conseguir verificar para uma dada pergunta apenas aquilo que os alemães pensam. O que é importante, assim, mais essencial para quem está começando a mexer no SPSS? É importante visualizar essa coluna aqui, que é a coluna do nome de cada variável, e a coluna do rótulo, que tem toda a descrição sobre o conteúdo daquela variável. Por que tem duas colunas para dizer a mesma coisa? Bem, porque, como eu disse aqui, quando eu estava falando sobre como selecionar, né, os casos da Alemanha, por exemplo, que era o 276, que vai lá, anota 276, seleciona os casos e escolhe apenas, coloca lá o programa para selecionar apenas os casos que sejam 276 para a gente conseguir escolher apenas os respondentes alemães. Então, isso aqui é a presença desse nomezinho aqui, resumido, da variável, ela é justamente para ajudar na análise. Para a gente não ter que, por exemplo, colocar todo o conteúdo. Aqui, vou pegar um exemplo bacana. Por exemplo, aqui na questão de quais qualidades são importantes numa criança. Tolerância e respeito para os outros. Para a gente não ter que escrever tudo isso, tipo, colocar lá no comando, eu quero a porcentagem das respostas da variável, 2 pontos. Qualidades importantes nas crianças, tolerância e respeito pelos outros. Para a gente não ter que escrever tudo isso, tem esse nomezinho aqui, que ajuda
a reduzir, né, a informação e facilitar o trabalho de quem está utilizando a base de dados. Além dessas duas colunas, para quem está aprendendo a mexer no SPSS, para quem também está aprendendo a usar métodos estatísticos, uma outra coluna que é muito importante é a coluna da medida. Eu não sei se o Vaki, eu não me lembro disso da oficina hoje de manhã, mas eu não sei se ele conversou com vocês. De qualquer forma, eu vou dizer aqui. Nem todo teste estatístico pode ser usado para qualquer tipo de variável. Nem todo teste estatístico pode ser usado para qualquer tipo de dado. Porque a gente, por exemplo, quando a gente pensa num dado como a altura de uma pessoa, o peso de uma pessoa, a idade de uma pessoa, a resposta vem em quê? Vem em formato de número. Mas quando a gente pergunta para uma pessoa, o que você acha da democracia? Você acha que a democracia é ótima, boa, regular ou péssima? A resposta vem em uma palavra, a resposta vem numa resposta que é qualitativa. A gente pode transformar essa resposta depois em ótimo é 4, bom é 3, regular é 2 e ruim é 1. A gente pode transformar ela num número, mas ela vai continuar sendo uma resposta que tem caráter qualitativo, que tem caráter categórico. Então, uma medida nominal quer dizer que a variável tem um caráter qualitativo, enquanto as variáveis ordinais, elas querem dizer que tem uma ordem, né, primeiro, segundo, terceiro, e a escalar é essa de começa no 1 e vai até o 5, que tem caráter de número, e a ordinal tem esse caráter não tão numérico, não tão qualitativo, mas de ordem. Cada uma dessas naturezas das respostas que vão ser dadas vão implicar em diferentes tipos de testes estatísticos. Isso é uma coisa que, enfim, que estudando sobre estatística, estudando sobre métodos quantitativos, vocês vão aprender que, por exemplo, um teste Q quadrado pode ser mais adequado para variáveis que são categóricas, enquanto um teste T pode ser mais adequado para variáveis que têm caráter numérico. Por isso que é importante se atentar quando está começando a estudar a estatística, quando está começando a trabalhar com o SPSS para essa coluna de medida também. Mas tá, falei que tinham 3 espaços, né? Mostrei 2 até agora. Qual que é o terceiro espaço? O terceiro espaço é, toda vez que eu carrego uma base de dados como essa daqui, abre-se uma segunda janela junto com o SPSS. Que é essa janela da saída, também conhecida como o output. Qualquer coisa que a gente fizer aqui, nessa partezinha aqui, vai aparecer no output. Não qualquer coisa assim, tipo clicar, né? Mas qualquer operação que a gente venha a fazer dentro do SPSS vai parar aqui. Aqui tem um exemplo de uma operação que eu fiz mais cedo. Eu pedi as frequências da variável Q33. E aí, a partir do momento que eu apertei aqui, olha, vou fazer de novo para vocês entenderem como que ele aparece. Eu vim aqui em analisar, estatística descritiva, frequências, aí vou devolver até a variável aqui para vocês verem. Lembra que eu estava falando antes sobre o rótulo? O rótulo é toda a informação do que aquela variável significa, enquanto o nome da variável é só a abreviação. Daí fica bem mais fácil quando a gente descobre qual que é o nome da variável do que ficar indo atrás de uma informação que é grandona desse tanto. Então, era Q33 que eu tinha pegado, né? Então, vamos lá. Q33, achei ela, trago ela para cá. Aí tem diversas opções, ó. Eu posso pedir para gerar a média, a mediana, a moda, diversas dessas medidas de tendência que o Vakil estava conversando com a gente hoje de manhã. Dá para pedir gráficos também. E aí eu aperto OK. Está executando aqui. Ó, assim como aconteceu antes, como eu mostrei aqui, a partir do momento em que eu aperto para ele rodar, ele vai lá e apresenta de novo o que eu fiz, o que eu mandei ele fazer,
e apresenta os resultados. Aí qualquer coisa que a gente mande o SPSS fazer, ele vai apresentar nessa outra janela da saída. Aqui, ó, nessa janela que tem a visualização da variável e a visualização dos dados, nada aconteceu. Tá tudo igual. A única coisa que acontece, toda vez que a gente processa qualquer coisa ou roda qualquer coisa, como tem-se o costume de dizer quando está fazendo alguma coisa nesses softwares de estatística, vem aqui para a saída, vem para o output. O que é básico, assim, para quem tem curiosidade de ir treinando, né? Vocês podem entrar, por exemplo, no site do World Value Survey Brasil, tem todas as bases de dados lá disponíveis para serem baixadas com formato do SPSS, que é o formato .sav. Eu vou até digitar aqui no bate-papo. Formato .sav. Vocês podem fazer várias coisas, mas as estatísticas mais básicas, assim como essa daqui que eu estou apresentando, que mostra só a frequência das respostas com as porcentagens e tudo mais, basta ir no analisar a estatística descritiva e aqui vocês encontram as coisas mais comuns, mais simples de serem processadas. Isso é para quem tem interesse em continuar aprendendo o SPSS. A graça do site do World Value Survey é que muitas dessas coisas aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, elas podem ser geradas lá no site também com análises online, que é da onde eu tirei aquela tabela que eu mostrei no começo dos slides. Mas esse é o SPSS. Eu recomendo que vocês treinem, se aproximem e vão testando, vão descobrindo, não estraga, entendeu? Não é que nem um aparelho assim que vai estragar se a gente mexer muito. Não vai. Mas não vai acontecer vocês criarem alguma zona lá na base de dados, mas dá para excluir ela e baixar ela de novo, depois tá tudo. Aí o R, que eu vou mostrar agora, ele tem um formato um pouquinho diferente. Esse é o R. Muito diferente do SPSS. Ele tem 4 ambientes, mas esses 4 ambientes ficam dentro dele. O primeiro ambiente é o source, que é esse daqui. O segundo ambiente é o console, onde vai mostrar todas as coisas que a gente fizer no source. O terceiro ambiente é o environment, onde tudo que for salvo, como a própria base de dados, assim, tudo que for um pouco mais que a gente quiser salvar, que a gente quiser memorizar, ou que a gente quer recorrer, assim, que é da onde vai puxar os dados, vai estar no environment. E aqui tem esse viewer, onde vão ficar os arquivos, onde a gente consegue acessar os arquivos do computador por aqui, a gente consegue ver os gráficos que eventualmente forem feitos aqui em plots, e no viewer a gente consegue até ver, por exemplo, as variáveis da base de dados que foi carregada. Aqui eu carreguei exatamente a mesma base de dados que eu carreguei lá no SPSS. Qual que é a diferença do R? O R, como eu disse antes, ele é baseado em linguagem de programação. Ele não tem aqueles comandos no superior, assim, aqui em cima, que a gente vai clicar e ele vai responder a informação. O que a gente precisa fazer é que a cada coisinha que a gente quer que o R faça, cada um daqueles passos, como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Clicar no analisar, clicar na estatística descritiva, clicar no descritivos. No R, ao invés de a gente sair clicando, cada passo desse precisa estar sendo digitado aqui no source ou mesmo no console. Pode ser digitado direto no console. Mas o bom do source é que ele permite, por exemplo, que a gente faça comentários, como esses que eu fiz aqui, de que é importante baixar bibliotecas, porque essas bibliotecas são como pacotes extras, com recursos interessantes que podem ser utilizados pela pessoa que está fazendo a análise dentro do R, que é aí, enfim, cada coisa que a gente vai fazendo dentro do R, a gente precisa usar essa linguagemzinha de programação como está aqui. E a gente consegue também, o R, ele aceita arquivos que sejam em R, mas ele também aceita arquivos que sejam em outros formatos. A gente consegue, por exemplo, aqui em import dataset, né, importar a base de dados. A gente consegue baixar coisas que estão em formato de SPSS, coisas que estão em outros formatos de outros softwares de estatística, enfim. E aqui eu fiz a contagem da mesma variável, né, daquela Q33, e tá aqui as mesmas frequências
que estão lá no SPSS. Como eu disse antes, a vantagem do R é que a gente vai aprendendo a programar enquanto está fazendo a análise estatística. Ele pode, para quem gostou da interface do SPSS, mas quer aprender a mexer no R, ele também tem alguns pacotes, né, algumas bibliotecas que conseguem mudar o estilo dele para ficar mais parecido com o SPSS, mas mantendo ainda alguns recursos do R. A vantagem do R também é que ele dá mais liberdade para a gente mexer, a gente não fica ali amarrado a somente aquelas opções que estão disponíveis pelo software. E também por ter uma base relacionada à linguagem de programação, ele tem diversos fóruns de pessoas que trocam ideias a respeito de como fazer essas análises, como construir os seus códigos de programação, como chegar a soluções para determinados problemas todo mundo junto. Então o R é bacana por conta disso também. Por mais que pareça um bicho de 7 cabeças, quando a gente começa a aprender o R, a gente não começa meio que sozinho, não, porque tem uma grande comunidade de fóruns online que permite que a gente vá trocando ideias sobre a programação, sobre a utilização do RStudio nas nossas análises. Bem, era isso que eu tinha para apresentar sobre os softwares. Eu vou voltar agora para a minha apresentação. Só um instante. Calma aí que eu tenho que me tornar apresentadora. Pronto, foi. Bem, aí, esse aqui é um exemplo de análises mais sofisticadas, né? O mapa cultural do World Value Survey, né? O mapa cultural do Ronald Engelhardt e do Christian Wessel é um produto de estatística mais avançada, de estatística mais sofisticada. Não sei se necessariamente feita por esses softwares que eu mostrei para vocês hoje, mas a ideia é que isso aqui é mais viável quando a gente tem ferramentas mais potentes, softwares mais potentes para poder construir esse tipo de análise. Aqui, só para ambientar vocês do que se trata, né, tem os valores tradicionais mais para baixo e valores seculares mais para cima, analisados em conjunto com valores de sobrevivência, mais aqui à esquerda, e valores de autoexpressão, mais aqui à direita. Então, onde tem maior concentração de valores mais tradicionais, por exemplo, ligados à igreja, e valores de sobrevivência, como necessidades materiais, por exemplo, né, a pessoa em estado de vulnerabilidade que precisa ter aquelas necessidades materiais atendidas, necessidades de dinheiro mesmo, estão concentradas mais aqui, enquanto as sociedades em que as pessoas possuem maior preocupação com valores de autoexpressão, porque, segundo a teoria do Engelhardt e do Wessel, né, de modernização cultural, essas pessoas nessa sociedade já atingiram o bem-estar econômico, então elas podem ter outros tipos de preocupação, como as preocupações relacionadas à autoexpressão, mas também com bastante valor secular, né, ou seja, mais distante da igreja, estão aqui nesse outro extremo. Isso aqui é bem interessante porque é uma outra reconfiguração baseada em cultura, em valores, em cultura política, diferente daqueles mapas geográficos que a gente está acostumado a ver. Mas vamos lá, então. Já wrapping up, né? Já encerrando. Algumas dicas finais para a gente sair do estado do cachorrinho, né? Não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo quando se trata de análises estatísticas. Bem, primeiramente, existem muitas aulas no YouTube, em especial aulas de SPSS. Como o RStudio ele trabalha com linguagem de programação em R, existem diversos pacotes, então nem todo mundo vai estar usando o mesmo pacote que você. Mas o SPSS é certeza, não tem como ser muito diferente daquilo que eu mostrei para vocês. É aquilo o software. Então tem muita videoaula no YouTube que são muito boas, que já tive professores que me recomendaram assistir as videoaulas como sendo um material bastante rico e bastante interessante para poder aprender sobre mexer no software e também sobre estatística. Mas para quem tem interesse em continuar estudando a partir do R, né, continuar entendendo como o R funciona,
há um tutorial bastante didático que foi desenvolvido por colegas do grupo do World Value Survey Brasil, que é o tutorial Uso do R para Análise de Dados World Value Survey. Ele está disponível nesse link aqui. Eu posso mandar o link no chat para vocês depois. Ele é bastante didático, ele ensina desde como instalar o software até a fazer coisas mais complexas, tipo regressão. É bem bacana, eu recomendo para todo mundo. E, assim, por último, mas a coisa mais importante que eu acho que vocês deveriam considerar, né, principalmente para dar, a partir daí, conseguir utilizar esses softwares com maior conhecimento, maior segurança e domínio, é pensar em fazer disciplinas e cursos de estatística. Esses cursos eles podem ter em diversos lugares, assim, além da universidade que oferecem cursos de estatística, mas aqui dentro da UFRGS tem muitos cursos de graduação que oferecem disciplinas de estatística básica. Eu acho que é um começo essencial para quem tem interesse em continuar aprendendo sobre esses softwares e para quem tem interesse em continuar aprendendo sobre análises estatísticas. É isso, eu fico disponível caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigada, Débora. Como sempre, vocês estão convidados a fazerem comentários e perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer tanto pelo chat quanto abrindo o microfone e vídeo. Sintam-se à vontade. Eu mandei o link ali do tutorial do R para quem tiver interesse. Temos uma pergunta da Paola. Débora, muito obrigada pela apresentação, ela disse. Eu tenho uma pergunta. Na sua opinião pessoal, qual software é melhor? Para quem nunca mexeu. Eu acho que, assim, para quem... eu comecei pelo SPSS e ele é bastante intuitivo. Para quem já mexeu um pouquinho com Excel, para quem já mexeu um pouquinho com o Google Sheets, ele é bastante simples, vocês conseguem pegar rapidamente. Mas, assim, o que eu recomendaria, né? Eu gostaria de ter começado a mexer no R antes, eu gostaria de ter tido contato com o R antes. Então, não deixa o R de lado, entendeu? O SPSS é mais simples, é mais didático, mais intuitivo para quem quer aprender mais rápido a mexer nesses softwares, mas o R pode ser uma alternativa interessante para quem quer se desafiar um pouquinho. A Luana mandou ali sobre o site Stack Overflow, né? Acho que é assim que fala. É muito bom esse site, eles têm fóruns bastante interessantes de discussão da utilização da linguagem de R e do RStudio também. O R tem algumas vantagens, sim, Pedro. No sentido de que ele permite, por exemplo, também que a gente faça algumas análises qualitativas até, com dados dados não, dados em formato TXT, por exemplo, né? A gente consegue fazer o upload de arquivos de texto e fazer análises não exatamente qualitativas, mas análises que quantificam texto. Ele tem bastante... A vantagem do R é que ele tem bastante mobilidade. A gente consegue construir qualquer coisa lá dentro, entendeu? É como se fosse uma folha em branco com diversas possibilidades. Enquanto o SPSS, eu tenho vários colegas, por exemplo, que reclamam que os gráficos do SPSS são muito feios. E são mesmo, eles não são assim, visualmente agradáveis. Mas no R a gente tem possibilidade de fazer qualquer coisa que a gente quiser, botar qualquer cor, construir tanto os gráficos quanto as análises com mais liberdade. Então, eu acho que isso é uma vantagem bastante interessante do R. A Vitória ele perguntou, né? No caso, tu poderia passar uma tabela de dados do Excel para o R direto? Eu acho que sim, viu, Vitória? Eu acho que não tem nenhum problema ali na importação
do que eu mostrei, né, na parte de import database. Mas ali é só um comando rápido. Tem a possibilidade também da gente construir em linhas de código, como estava no... Deixa eu mostrar aqui, voltar um slide para mostrar a linha de código. Aqui, ó, tá vendo? São várias linhazinhas de código que estão aqui, que a gente vai digitando, nós mesmos vamos digitando cada uma delas, botando os comandos. Aí dá para fazer também por linha de código para conseguir puxar determinados arquivos que talvez naquele comando do import database não estejam disponíveis. Ah, a Marielle deu uma boa informação, que o SPSS atualizou e tem como melhorar visualmente os gráficos agora. Isso é bom. Felicidade das análises estatísticas. Pessoal, quem quiser abrir o microfone também fica à vontade, tá? Oi, Débora. Eu tenho uma dúvida um pouco estranha, talvez, porque não é tanto da apresentação, mas tu não mencionou Python e eu queria saber se Python é útil para nós, porque eu tenho visto em todo lugar, eu não sei nem para que serve, e eu fiquei pensando, mais uma linguagem para me preocupar. Aí eu queria saber se é útil, se tu tem algum conhecimento de Python ou se deixa para lá. Eu acho que eu vou pedir a ajuda dos universitários chamado Luana Isabelle Beal para me dar um help. No caso, a Luana, ela é técnica em informática, acho que ela vai saber responder melhor. Mas que eu saiba, o Python é uma linguagem de programação também. É isso, Lu? Me socorre. Isso. Linguagem de programação tem o Python, PHP, Java, enfim, tem milhares se você quiser ir atrás. O Python dá sim para usar para ciências sociais, mas eu acho que ele é menos intuitivo, é uma linguagem mais complexa, assim. O R também é uma linguagem muito complexa, dá para fazer milhares de coisas, mas eu acho que o R para quem não sabe informática, o R é mais fácil, assim, mais simples. O Python tem que instalar, enfim, mas dá sim. Hoje em dia já existem vários tutoriais que facilitam muito se você quiser trabalhar com Python. Dá sim para usar, mas eu acho que talvez é mais difícil no começo, assim. Tá bom, obrigada, Lu. Obrigada, Imagina. Obrigada. Como a Lu teve que aprender sobre programar durante o técnico dela, ela é uma fonte boa de perguntar sobre essas diferentes linguagens e qual pode ser mais fácil ou mais difícil. Eu tive contato só com R, mas eu tem algumas colegas minhas que estão fazendo disciplinas de inteligência artificial e há uma diversidade muito grande de linguagens de programação, né? Além do Python e da linguagem R. Então, é um outro universo que se abre quando a gente conversa sobre programação. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Primeiro, obrigado pela apresentação. E a pergunta não é tão direta, assim, é mais talvez subjetiva, mas me veio à cabeça durante a apresentação, principalmente quando falaste sobre a possibilidade de fazer análise de dados ali no próprio site do WVS, né? E também de alguns outros modelos, né? Eu lembro aqui de cabeça o GTAP, né? Que é
é um modelo, né? O Global Trade Analysis Project lá, que tu pode fazer uma análise até 3x3 e tal, de equilíbrio geral computável. E vejo que tem mais softwares assim, que são disponíveis na internet de graça. Eu queria saber, para pesquisa, o quão válido eles são, assim. Como eu disse, mais subjetivo, como tu vê que é possível desenvolver pesquisa só a partir desses softwares de browser e, e gratuitos, né? Ou se é algo muito incipiente que nem dá para gastar tempo de fato para uma pesquisa, assim. Seria isso. Então, Thales, eu acho que existem diferentes ferramentas com diferentes objetivos, né? Por exemplo, o do World Value Survey, a gente consegue acessar basicamente todo o banco de dados ali e fazer estatística descritiva. Não é uma estatística sofisticada, a gente não consegue, por exemplo, fazer teste Phi quadrado, não consegue fazer correlação, não consegue fazer regressão, não consegue fazer nada muito sofisticado ali. Além de, no máximo, cruzar uma ou duas ou três variáveis ali no limite, entende? Não dá para calcular muita coisa usando a ferramenta online. Ela é útil dependendo do grau de complexidade que você busca. Por exemplo, se você está fazendo um TCC ou está fazendo um SIC e não é assim, não há necessidade sempre de fazer uma análise muito sofisticada. Às vezes uma análise descritiva resolve o problema. E daí uma ferramenta como uma análise online, como é a do World Value Survey, resolve facilmente o problema. Mas conforme você vai complexificando o teu objetivo de pesquisa, aquilo que você quer descobrir, o tipo de análise que você quer fazer, daí outras ferramentas são necessárias. Eu não sei quais sites, aí é falta de conhecimento mesmo, tá? Eu realmente não sei quais outros sites existem, assim, que façam análises mais complexas. Por exemplo, sei lá, eu sei que tem um do R que você consegue trabalhar de forma compartilhada como se fosse um Google Drive. Sabe quando a gente tem um documento no Docs e todo mundo consegue acessar? Eu sei que tem uma página do R que a gente consegue trabalhar assim, que todo mundo tem acesso ao código e todo mundo consegue trabalhar num texto que está sendo gerado junto daquele código, está sendo gerado junto daquela análise. É o mesmo R que eu apresentei para vocês, só que num site. Mas eu sei que, por exemplo, nem todo mundo consegue trabalhar ao mesmo tempo naquele documento que está sendo gerado, embora ele esteja compartilhado com todos. Então, um problema de usar essas versões online, primeiro, né, como eu disse, como é a do World Value Survey, elas possuem uma limitação. Você não vai conseguir fazer coisa muito sofisticada com elas. E quanto mais você quiser se aperfeiçoar, quanto mais você quiser tornar complexa ali a tua análise estatística, fazer, por exemplo, uma correlação que é para ver, eu quero ver se o PIB cresceu junto com o número de pessoas que possuem alfabetização. Você pode responder essa pergunta com uma análise descritiva, mas ela vai possuir mais força, não é mais força científica, mas assim, ela vai se tornar mais robusta, essa sua análise, se você fizer uma correlação, por exemplo. E esse tipo de correlação, um software, uma parte de análise online de um site, talvez não consiga fazer. E aí, como eu disse, eu não conheço outros sites que façam a análise gratuita, eu só conheço esse do R. E esse do R eu sei que tem essas limitações de só um usuário pode mexer por vez, embora o documento esteja compartilhado com todo mundo. Então, a vantagem de baixar, às vezes, baixar e instalar um software é justamente de ter mais possibilidades, entende? Não ficar limitado àquilo que uma ferramenta online acaba, às vezes, precisando ser limitada mesmo, não permitindo a gente fazer. É o R Markdown, isso. Obrigada, Lu.
Bem, gente, de qualquer forma, meu e-mail tá aí se vocês precisarem entrar em contato também. Bom, pessoal, não havendo mais dúvidas, eu vou encerrar aqui a gravação. Eu quero agradecer, então, a participação de todos. Vocês estão todos convidados para participar das próximas oficinas. Lembrando que vocês podem se inscrever em cada uma delas até 1 hora antes de ocorrer todas as oficinas. E é isso, queria agradecer a Débora pela participação. Muito obrigada, Débora. A apresentação foi excelente. E é isso, vou encerrar aqui a apresentação. Muito obrigada.